Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo das soluções. Hoje vamos falar da controladora Ethernet 2 NICE Linear HCS, ok? Diferentemente de um hardware tradicional da Linear, módulo Guarita, a controladora ela tem características específicas e é um hardware mais robusto. Por quê? A tomada de decisão fica dentro da controladora. Então ela tem um banco de dados próprio, com uma regra de negócio mais forte do que o módulo Guarita, porque ela controla turnos, jornadas, controle de vagas, anti-passback, sem a dependência de um software, tá? O software é necessário para gerenciar cadastros, exclusões, monitoria, relatórios. Então o software ele vem para somar no controle de acesso, né? Transferir toda essa inteligência para o visual ali, tá? Para o domínio do usuário, que é o software, tá? Então vamos falar um pouquinho das características da controladora, por que optar pela controladora num projeto, principalmente projeto de grande escala, ou um projeto que você vai precisar escalar em determinado momento, tá? Crescer em determinado momento. Então a controladora é uma opção a ser estudada, tá? Pela robustez, pela qualidade do produto, pela facilidade de manutenção, então por uma série de fatores, tá? Então vamos falar sobre esses itens e como que ela é usada no nosso software SS Pro, tá? O software da S Soluções, que é um software integrado com a controladora, tanto para controle de acesso convencional, portaria remota, portaria virtual. Então vamos falar sobre isso, ok? Então acompanhe o vídeo aí, vamos lá. Bom, então pessoal, para começar a falar um pouquinho da controladora, tá? A primeira característica da controladora é que ela é uma controladora Ethernet, tá? Então ela se comunica com o software via TCP/IP, tá? Ela possui algumas portas TCP e UDP, tá? Que podem ser controladas distintamente, tá? Então enquanto uma porta lógica está fazendo determinada função, ela pode ser utilizada outra porta lógica para outra função. Então isso facilita muito, porque você pode enviar dados para ela recebendo eventos de alarme, eventos de acesso. Então facilita muito para o software ter muitas vias de comunicação, tá? Então essa é uma característica bem interessante. Por exemplo, o nosso software da S Soluções, o SS Pro, ele se comunica dessa forma, com algumas portas. Então enquanto uma porta está comunicando full time para receber eventos, né, todo tipo de evento, outra porta está comunicando para envio, né, de dispositivos, para edição de dispositivos, para abertura dos relés remotamente. Então isso facilita muito, porque você tem algumas vias de comunicação simultâneas, tá? Essa é a primeira característica que é interessante, tá? O segundo ponto é todo esse controle, né, interno dela, controle de turnos, né, que são as faixas de horário, controle de jornadas, que são os dias da semana, controle de feriados, o anti-passback, né, se você instalar ela como catraca, o anti-passback entre as controladoras, também o anti-passback para cancela, para portas, também funciona da mesma forma, tá? Então essas são as características principais da controladora, né? A robustez, né? Vamos falar um pouquinho. Facilidade de manutenção também, muito simples, porque você tem um único hardware, diferente do sistema Guarita, que você, para identificar um problema, você pode ter um ou mais hardwares, né, defeituosos ali na sua rede, né? Pode ser um receptor, pode ser o próprio Guarita, pode ser um receptor e um Guarita, a leitora e um receptor. Então assim, são muitos itens
que você, como a área técnica, precisa ter de backup, precisa ter com seu corpo técnico para fazer uma manutenção em campo, né? Então essa é a principal característica, ser um único equipamento, muito mais fácil de dar manutenção, plug and play, chegou lá, tirou um, colocou outro, vai no software, manda os comandos para ela está organizada novamente e o suporte acaba sendo muito mais rápido, você gasta menos tempo no cliente, primeiro que é mais viável para o negócio e segundo que o cliente te vê menos lá, né? Porque você não passa muito tempo dentro do cliente e que acaba diminuindo a confiabilidade naquele equipamento do seu cliente, tá? Então essa é a principal característica dessa controladora, tá? Ela possui 4 entradas de leitores, tá? Leitores Wigan ou 485, tá? Então no caso de leitoras de cartão, proximidade, chaveiros, comunicação Wigan. No caso de antenas de tag, pode ser Wigan ou 485, né? Das próprias biometrias via 485. O que mais? A entrada de leitor RF via Wigan também, tá? Que facilita muito você não precisar deixar o equipamento para o uso com controle remoto exposto do lado externo. Você pode organizar isso dentro de uma caixa centralizadora e levar somente o receptor RF Wigan, tá? Via cabeamento Wigan, tá? Também você pode usar dessa forma. Então ela possui essas 4 entradas de leitoras, onde cada entrada de leitor possui sua entrada de botão, né? Próprio botão para acionar aquele relé relacionado à leitora, uma entrada digital, né? Que é o do botão, uma saída digital que você pode ligar um LED ou um buzzer da leitora, tá? Ou um LED letreiro, qualquer coisa desse sentido, tá? Que vai ser acionada pelo tempo do acionamento do relé ali, e o VCC e o ground também no mesmo conector, tá? Daqui a pouquinho eu vou abrir ela, vocês vão ver um pouco melhor, tá? Então, fora as 4 entradas de leitoras, nós temos 6 saídas de relés, tá? 4 que são relacionadas às leitoras, né? De 1 a 4, tá? E mais 2 relés auxiliares aí para comandos remotos e outros tipos de comando, tá bom? Também temos 4 entradas digitais para entradas de sensores, tá? Tanto sensores de porta, portão, como sensores de catraca, tá? O sensor de giro da catraca, e também 4 saídas digitais, que essas 4 saídas digitais representam ou as 4 saídas, uma de cada leitora, tá? Essa saída digital você tem algumas funções dentro da controladora, ou no caso de catraca, para você poder alimentar um pictograma, tá ok? Então, 4 entradas digitais e 4 saídas digitais temos na controladora, tá bom? Então, basicamente é isso. Também temos entrada USB, a entrada USB para atualização de firmware, tá? Então, o firmware você coloca num pendrive e faz a atualização nela muito fácil em campo, tá? Então, você não precisa levar até a linear, até a NICE para poder fazer a manutenção, né? Tem também o leitor RF, né? O receptor RF na própria controladora, fora o uso do RF Wigan, né? Que é o externo. Então existe toda essa facilidade, tá? 2 entradas seriais para biometria, tá? Então TTL, nível TTL, mais duas portas de comunicação serial 232, que você pode ligar um leitores QR Code e outros tipos de leitores de código de barra e tudo mais, tá bom? Também tem as entradas, a comunicação CAN, tá? Que no caso do nosso sistema não é utilizado, tá? Nós utilizamos o sistema somente Ethernet para se comunicar entre as controladoras, mas ela possui também a comunicação CAN, tá? Então, basicamente,
é isso, tá? A controladora com todos esses recursos. E agora a gente vai ver cada item desse que eu falei pontualmente. Eu vou abrir a controladora para a gente ver ela internamente, ok? Bom, pessoal, então estamos aqui com a controladora aberta, tá? Esse é o hardware interno da controladora, tá? Não tem muito segredo. Então eu vou mostrar aqui o que a gente tem, tá, ok? Então nós temos aqui, tá? As entradas de leitores, tá? Nós temos as 4 leitoras aqui, ok? Nós temos uma saída de display 16x2, tá bom? Que você pode ligar numa catraca, numa cancela, ok? O conector de entradas e saídas digitais, tá? Esse é o conector de entradas e saídas digitais, tá bom? Então nós temos VCC, GND, as saídas digitais e as entradas digitais aqui, tá? Então nós temos essas entradas e saídas digitais, ok? Bom, aqui nós temos a porta Ethernet, tá? Padrão RJ45 aí, Ethernet. Uma porta USB aqui que é para atualização de firmware, tá bom? Então, para você atualizar o firmware em campo, coloca no pendrive e faz a atualização, ok? Nós temos aqui o conector da antena do RF, tá? O RF está aqui, né? Então nós temos o conector dele aqui. Nós temos 2 portas seriais TTL, tá? Nível TTL, tá? Nós temos uma porta serial aqui com 2 entradas, né? 2 RX-TX, tá? Então, por exemplo, eu posso ligar 2 leitores de QR Code, leitores de código de barras, leitores seriais, tá ok? Nós temos as 2 portas CAN aqui, tá ok? Temos mais uma aqui, tá? O conector P4 aqui para alimentação, tá? 12 volts, ok? E nós temos a memória interna, né, da controladora, tá? No caso aqui, 4 megas de memória, que representa bastante coisa, né? São 8.000 dispositivos, tá? De vários tipos, né? Você pode ter a opção, quando você tem o controle de vagas, ter a memória de eventos um pouco reduzida para 4.096 eventos, né? Ou se você não estiver usando o controle de vagas, ela vai dobrar esse valor, tá bom? 8.192 eventos, tá ok? E o display, tá? Com os botões aqui de setup da controladora. Então eu posso configurar ela diretamente nela, no próprio hardware. Então eu seto o IP inicial, gateway, máscara, tá? O endereço CAN dela, que é o index dela, tá? Na rede. E depois eu posso pela própria página, tá? Que ela tem um web server aqui que tem uma página, tá bom? Eu posso acessar as informações dessa placa, tá bom? Ou via software, né? Vai depender do que você vai estar configurando aí. Mas configuração inicial, você vem aqui com os botões e configura nela mesmo, tá bom? Ou você pode colocar ela também em DHCP, ela vai assumir um IP da sua rede, daí para frente você faz a configuração pelo software, pela página que ela possui, tá bom? Ela também possui um cartão SD card, tá? Para guarda de eventos, tá bom? Backup e tudo mais, tá? E a própria página, né, dela fica dentro do SD card, então é aí que a gente tem esse armazenamento, tá bom? Restante parte eletrônica, né? Os relés, né? Os relés mecânicos aqui, tá bom? São 6 relés, então 4 associado a leitoras e mais 2 auxiliares, tá bom? Então essa é a cara do hardware, tá? Muito fácil de dar manutenção, tá? Por exemplo, se você tiver um hardware desse que danificou uma porta de leitora, um relé e tudo mais,
basta você chegar com outro equipamento desse e substituindo essa memória aqui, tá? Colocando essa memória no novo equipamento, tudo que você tem aqui dentro você está levando para o novo equipamento. Você não precisa nem mandar comandos do software para organizar, porque está tudo aqui. Cadastro de usuários, configurações, está tudo dentro dessa memória, tá? Então é um hardware robusto, muito interessante, tá ok? Agora eu vou ligar ela, tá? Pra gente ver ela ligada, acessar menu e tudo mais, para vocês verem um pouquinho de como que é a controladora, tá ok? Bom pessoal, então temos aqui o hardware ligado, tá? A controladora ligada, ela está mostrando o display, data e hora, ok? Então eu vou acessar os menus da placa para a gente ver um pouquinho como que é feito o setup, como é simples fazer o setup inicial antes de conectar ela no software, tá? No caso, nosso software, o SS Pro, tá? Então é muito simples de fazer a configuração, tá? Então nós temos aqui os botões prog, avança, seta para baixo e seta para cima, que é onde a gente vai navegar com os menus, tá bom? Então eu vou pressionar prog aqui, tá? A gente vai entrar no primeiro menu, tá? Então eu tenho o menu setup e o menu catraca. O menu setup são de configurações comuns, tá? IP, máscara, gateway, endereço da placa, o modo de uso, tá? Porque ela tem alguns modos de uso, por exemplo, o modo catraca, o modo porta, o modo cancela. Então é mais uma facilidade desse hardware, que você não precisa ter N hardwares no seu estoque. Você tem um hardware só, você vai implantar uma catraca, é a placa controladora. Você vai implantar um torniquete, é a mesma placa controladora. Uma cancela, mesma placa controladora, tá? Então vamos lá. Então eu tenho o menu setup e o menu catraca, tá? Então posso navegar pelos dois, tá? Então vou entrar aqui no menu setup, ok? Primeiro menu que eu tenho é o DNS, se eu vou dar um nome para essa controladora na minha rede, geralmente quando eu uso DHCP, tá bom? O segundo menu aqui, IP, tá? Então vou entrar aqui em IP, tá? Vai dar o IP da minha controladora aqui, 192.168.15.18, tá? Para mudar os valores aqui, simplesmente eu uso setas para baixo e para cima, tá? E para salvar, a tecla prog, tá? Então ele vai salvar, tá? Bom, vamos lá. Gateway, tá? Para configurar meu gateway, minha máscara, portas UDPs, portas TCPs padrão, tá bom? Porta HTTP para eu acessar ela via página, tá? Que eu vou acessar daqui a pouquinho. Se eu vou habilitar o DHCP ou não, tá? Quando eu vou fixar o endereço dela, o index dela, tá? Além de ser um endereço CAN, é um endereço também TCP, porque o software vai conectar em cada placa pelo seu IP, mais direcionando o seu endereço, porque esse endereço tem relação com as rotas, turnos, jornadas são criados dentro dela, baseado nesse endereço, tá? É a chave de cada controladora, tá ok? O modo, tá? Modo catraca, então vou entrar aqui no modo, tá? Vou voltar aqui, que eu errei. Eu vou entrar aqui no modo, ó. Ela tá no modo porta, tem o modo cancela, tem o modo teste, tá? Modo catraca, e assim a gente tem esses modos aí, tá ok? Vou avançar aqui, tá? Gravar, tá? Vou continuar aqui. Então eu tenho modos, backup para fazer o backup no SD card, tá? Das informações dela, tá? E restore para fazer o restore das informações que tem no SDK para dentro dela, tá? Bootloader, tá bom? Para eu poder fazer a atualização do firmware, tá? Então são essas opções que a gente tem no menu aqui, bem simples, tá? E no menu de catraca, eu vou entrar agora, tá? A gente tem algumas informações aqui, tempo de passagem, sentido de giro, inversão de giro, né?
quantidade de solenoides, que eu posso usar 1 ou 2 solenoides, dependendo do tipo da catraca, o modo de operação, se é uma catraca adaptada, né, se eu vou ter, se vai ser o Wigan ou uma Manchester, o tipo de leitura, anti-passback, o buzzer da catraca, sentido de giro, tá? Então tem todas essas informações. Tudo isso também pode ser feito pelo software, tá? Pelo nosso software SS Pro, você faz todas essas configurações dele, tá? Com uma interface gráfica diretamente dele e dispara para as controladoras. A única coisa que você precisa fazer é setar o IP padrão da controladora para sim cadastrar no software e a partir daí você pode fazer tudo pelo software, tá? Então, são os menus aqui da controladora Ethernet 2, tá? E o que ela apresenta, bem simples de configurar, tanto via hardware quanto via software, tá ok? Bom, pessoal, para finalizar aqui o vídeo, tá? Essa é a página da controladora, tá? É a página interna da controladora, onde a gente pode fazer algumas configurações, verificar a monitoria de eventos aqui para fazer testes e tudo mais, confirmar algumas informações, tá? No nosso caso aqui das soluções, com o nosso software SS Pro, a gente não utiliza essa interface aqui somente para fazer testes aqui, recebendo alguns eventos, porque toda essa configuração que tem disponível aqui é feita pelo software, tá? Mas você tem algumas funções aqui, então a monitoria para fazer os testes aqui de leitores, o que está chegando na controladora aqui, né, a comunicação de leitores e tudo mais. Isso facilita um pouco na hora da implantação, na hora do teste ali, né? Você tem a aba de cadastro aqui, que você pode fazer um cadastro de controle, cartão e tudo mais, tá? Criação de rotas, né? E turnos de jornadas, o intervalo, né? Você pode criar por aqui, tá? Ou se você criar pelo software, você pode ler por aqui para confirmar que está tudo ok, né? O próprio setup, sim, essa área a gente usa, né? Que é para configurar o endereço, basicamente é o endereço da controladora, tá? E o IP, endereço IP e as portas, tá? As portas TCP e portas UDP que a gente usa para comunicação com o sistema, tá? Basicamente nessa página, usando o nosso software SS Pro, você vai utilizar essa página para mudar o endereço da controladora, mudar o IP e mudar as portas, tá? É basicamente isso, configuração de rede, tá? Aí aqui a gente tem configuração de catraca, porta, cancela, tá? E mensagens de display. Então todo esse restante, tirando a configuração de endereço, IP e portas, você pode fazer muito bem pelo software. Até aconselhável você não fazer por aqui quando você usa um software, porque o software está gerenciando tudo, tem um banco de dados, tem um relacionamento entre todas essas informações. Então você faz pelo software e descarrega na controladora, tá bom? Então basicamente é isso, tá, gente? Isso foi um overview, tá? Um vídeo um pouco longo, mas é um overview falando um pouquinho do que é a controladora, de como ela é robusta e principalmente mostrando que é interessante o uso desse equipamento, tá? Em projetos mais novos, projetos maiores, tá? Não que ela não sirva para projetos menores, mas para projetos que tem uma pretensão ou uma previsão que vai crescer em algum tempo. Para portaria remota é muito legal porque são totalmente autônomas, muito robustas, de fácil manutenção, então são verdadeiros hardwares robustos, tá? Então vale a pena avaliar, fazer um projeto, pôr no papel, né? Comparar um projeto com módulo Guarita e um projeto com controladora, tá? E avaliar se realmente não vale a pena começar a usar a controladora, porque é um hardware bastante robusto, tá ok? Muito obrigado pelo acompanhamento aí. Não deixa de se inscrever, assina as notificações aí para receber sempre informações, e vamos nessa, vamos em frente.